Então vamos lá, gente, vamos seguir, né, com as outras formas de sujeito. Eu começo com o sujeito oculto ou desinicial. Então, anteriormente nós vimos sobre o sujeito simples e o sujeito composto. Recapitulando, o sujeito simples apresenta apenas um núcleo. Tem apenas uma palavra que é mais significativa, que é mais importante. Sujeito composto tem 2 ou mais núcleos, ok? Agora vamos ver, o que é o sujeito oculto ou desinicial? É aquele que não aparece explícito na oração. Nós conseguimos identificá-lo pelo contexto, pela desinência do verbo, mas ele não aparece explícito na oração, tá? Então, no primeiro exemplo aqui, gostamos, só um minutinho. Então, vamos lá. Gostamos de viajar todos os anos. Essa oração toda, ela é o quê? Predicado. Por quê? Porque sobre quem que nós estamos falando algo? Sobre nós. Só que este nós, ele não aparece. É essa terminação verbal que vai determinar que é o nós gostamos, que é o nós, que é o sujeito. Então, o que a gente tem aqui? Um sujeito que ficou oculto, um sujeito que a desinência do verbo determina qual que é, mas que ele não aparece. Então, ele é o que? Implícito. Pelo contexto, nós conseguimos identificar. O mesmo acontece nesse outro exemplo. Agir conforme suas orientações. Quem que agiu? Eu agi. Né? Então, a terminação que vai determinar aqui sou eu e não qualquer outra forma aí, certo? Então, agir conforme suas orientações, também facilmente identificado pelo contexto. A moça se chamava Maria, tinha 16 anos e trabalhava no hospital municipal. Fiz questão de colocar, de separar esse exemplo. Por quê? Porque são 3 orações, tem 3 verbos, chamava, tinha e trabalhava. Pro chamava, nós temos um sujeito explícito na oração, que é a moça. Então, o sujeito simples, a moça. Pro tinha, nós sabemos que é a moça, mas a partir do momento que não se repete, para este verbo, ele ficou o quê? Um sujeito oculto, um sujeito desinicial. E o mesmo vai acontecer com trabalhava. Tudo isso por quê? Forma de coesão textual, um recurso para evitar a repetição, ok? Então, pro chamava é o sujeito simples, pro tinha e pro trabalhava, o sujeito vai ser oculto ou desinicial, certo? Vamos para o próximo. Este provoca um pouquinho mais de confusão, né? Um pouquinho mais difícil, mais complicado, mas vamos tentar aqui descobrir qual que é a diferença, né, em relação aos outros. Então, indeterminado, que não se pode determinar. Então, quando eu falo anunciaram a morte do cantor, nós sabemos que alguém praticou a ação de anunciar, só não sabemos quem. Uma das formas de sujeito indeterminado é com o verbo na terceira pessoa do plural, desde que não se refira a alguém explícito ali na frase, tá? Precisa-se de sua ajuda. Nós sabemos que alguém precisa de ajuda. Não se fala dessa notícia no jornal local. Sabemos que tem alguém que não se fala, mas nós não sabemos com exatidão a quem que se refere, ok? Então, 2 formas aí, terceira pessoa do plural, quando nós temos um verbo transitivo direto, e terceira pessoa do singular mais o pronome si, mais a partícula si. Isso para verbos transitivos direto, indireto ou intransitivos, certo? Seguindo, o nosso último caso é do sujeito inexistente, que é o mesmo que dizer que a oração não tem sujeito, que é uma oração sem sujeito. Então, chove muito nessa cidade. Não atribuímos a ação de chover a alguém, a um ser. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Também não atribuímos a ação de haver a alguém, ok?
Então vamos ver as situações. Observe que aqui nós temos dois verbos, que é o chover e o outro que é o haver. Chover, indicando fenômeno da natureza, e o haver, indicando o mesmo sentido do verbo existir. Todos dois aqui como verbos impessoais. Não variam, permanecem na terceira pessoa do singular, ok? Então vamos às situações em que vai ocorrer aí essa oração sem sujeito. Então nós temos primeiro caso, verbos que expressam fenômenos da natureza, como eu citei anteriormente. Nevar, chover, ventar, trovejar, amanhecer, anoitecer. Então, é uma situação que a gente percebe que são fenômenos naturais, né? Independe de alguém. Então, choveu muito no inverno passado. Choveu claramente, referindo-se à chuva, né? A ação de chover. Amanheceu antes do horário previsto. Duas formas claras aqui em relação ao quê? Aos fenômenos da natureza. Só que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que é importante ressaltar aqui, que às vezes essas palavras aparecem com sentido figurado. Quando elas aparecem na forma figurada, aí podem ter sujeito que também seja identificado, que seja determinado, ok? Então, olhem bem esses dois exemplos. Choviam crianças na distribuição de brindes. Choviam aqui não é fenômeno da natureza. O sujeito passa a ser crianças, ok? Mesma coisa, já amanheci cansado. É no sentido de que acordei, né? Que despertei cansado. Então, amanheci também não é fenômeno da natureza. Então, eu é o sujeito. Eu amanheci, certo? Outra situação, verbos haver e fazer, indicando o tempo já transcorrido. Então, algo que já ocorreu. Não a vejo há anos e faz 2 anos que não te vejo. Tanto haver quanto fazer, indicando tempo já passado, tempo já transcorrido. Desta forma, nós temos o haver também impessoal, ou seja, não vai concordar com anos, não vai concordar aqui com 2. Por quê? Se são impessoais, significa que eles vão permanecer invariáveis, significa que não vão ter sujeito, ok? Aqui o verbo haver no sentido de existir. Então, havia muitos alunos naquela aula. Então, haver aqui o mesmo que existiam muitos alunos naquela aula. Só que o haver permanece na terceira pessoa do singular, porque ele é impessoal. Se eu mudo aqui, se eu modifico para existir, aí vai ser existiam muitos alunos naquela aula, ok? Então, essas formas todas que foram citadas, desde os verbos que indicam fenômenos da natureza, o haver e o fazer indicando o tempo transcorrido, ou o haver no sentido de existir, todas aqui são formas o quê? De verbos impessoais, verbos que não variam, verbos que não concordam com o sujeito porque eles não têm um sujeito, certo? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com algumas atividades. E por enquanto é só. Até mais!